vou trazer hoje para você uma das mensagens, sem dúvida, mais simples que eu já preguei na minha vida. Eu escuto muito a seguinte afirmação: a Bíblia é um livro difícil de se entender. A Bíblia é um livro que eu leio e não compreendo. Eu me nego a acreditar nisso, porque primeiro, o meu Deus não é burro. Como é que Deus me deixaria um livro para falar comigo e esse livro ser incompreensível? Não tem sentido nisso, tem sentido? Se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus inspirou homens para eu ter contato com o que Ele tem para mim, como é que Ele me deixa algo que eu não entendo? Mas para desmistificar isso, para mostrar para mim e para você que a Bíblia é um livro simples, eu vou pregar algo a você hoje usando a Bíblia, mas sem usar nenhum personagem bíblico. Eu vou usar algo hoje que talvez você vai dizer: pastor, eu não conheço a Bíblia, mas o que eu vou usar aqui você conhece. O exemplo que eu vou usar aqui hoje, uma criança conhece. E nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus por algo extremamente simples, que todos nós, minha filha sabe o nome disso, para tirar de nós essas desculpas de que a gente não ouve Deus porque a gente não entende a Bíblia. Essas desculpas que não nos levam a lugar algum, mas nos acomodam na incredulidade e jogam no colo de Deus a responsabilidade do porquê eu ainda não amadureci, do porquê eu ainda não cresci, do porquê eu ainda estou numa área nebulosa da minha vida. Eu quero ler com você o Salmo 19, versículo 1, 2 e 3. Salmo 19, versículo 1, 2 e 3. O texto diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos, nem palavras, não se ouve a sua voz. Vou ler de novo, versículo 1, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Deus, a gente está aqui não só porque é gostoso, não só porque é agradável. Quem está assistindo em casa, por mais que a vida pareça ser confortável, entre comerciais de produtos, entretenimento de parques, shoppings, a gente não pode esquecer que estamos em guerra, Senhor. A gente não pode esquecer que existe alguém que milita contra a minha vida 24 horas por dia, e é especialista no roubo, na morte, na destruição. Então ouvir tua palavra não é luxo, não é um capricho. Ouvir tua palavra é uma necessidade. A minha alma precisa estar atenta. Eu preciso ter o choque de realidade. Eu preciso entender quem eu sou, porque se eu não souber quem eu sou, alguém que não me ama vai tentar dizer quem eu sou. Alguém que quer me destruir vai tentar me dizer quem eu sou. E eu sei quem eu sou. E eu sou quem tu diz que eu sou. Fala conosco nesta manhã. Amém. Esse texto do Salmo 19 é entre outros textos da Escritura que mostram como a natureza revela a grandeza de Deus. Não é só Paulo, João, Moisés, Abraão, mas a natureza, a criação, ela manifesta a glória de Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez para si. E talvez você seja muito ruim de Bíblia, no aspecto de não saber achar Abacuque, Ageu, mas todo mundo já ouviu falar, ou já foi num rio. Quem já foi num rio aqui? Um rio é uma criação de Deus. E hoje a base da minha mensagem é um rio. Eu queria falar com você sobre um rio. Eu vou pregar para você sobre um rio. Quem fez o rio? Deus. A minha Bíblia diz que a natureza
Os céus declaram a glória, o firmamento. E esse rio, esse céu, essa estrela, ela anuncia a glória de Deus sem falar uma palavra sequer. E um dia vai contando para outro dia, e uma noite vai contando para outra noite, e assim, sem que Deus tenha que falar nada, a natureza ela vai contando. Ou seja, quantas pregações estão expostas na nossa cara, e nós dizemos: Deus não fala conosco, Deus não fala conosco. Eu espero que depois dessa mensagem, quando você for a um rio, nunca mais você veja um rio como antes, e que esse rio comece a pregar para você. Você está lá pescando um peixe, daqui a pouco está falando em línguas. O que está acontecendo? Pescou, fisgou? Não, não fisgou não, é que o rio está pregando aqui, eu estou no mistério. Fala para o seu irmão: seja como um rio. E eu fui pesquisar sobre rio, né? Já que alguns falam que não entendem a Bíblia, pelo menos de rio a gente vai entender. E Deus vai falar com a gente. Se a natureza proclama, uma das coisas que eu aprendo sobre rio é que, primeira coisa, por maior que ele seja, ou por menor que ele seja, todo rio, a gente não vê a nascente. Vê a nascente? É difícil ver a nascente. Muitas vezes a nascente fica escondida, brota do chão, brota de uma rocha. E por mais que você veja a água minando, a nascente não está ali. Talvez a nascente está num lençol freático aprofundado. Pode ser o rio mais amplo, ou pode ser o rio mais estreito. Toda a nascente de um rio não é visível. Em João capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz, quando Jesus conversa com Nicodemos, que o vento sopra para onde quer. Ninguém sabe. O vento pode vir da direita, pode vir da esquerda, pode vir de baixo, pode ser de cima. João 3:8. Vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. O rio me ensina que, por maior que seja, o que faz ele existir não é visível. E o que isso tem a ver comigo e com você? Por maior que seja o rio, por cidades que você já foi no interior, geralmente nascentes não são visíveis. E assim é a conversão. Assim como um rio brota e ninguém sabe de onde veio, e é uma nascente escondida, assim é a obra do Evangelho. Alguns querem que a mudança de mente, de coração, seja algo visível. Não, nada acontecerá relevante fora de você, sem que antes aconteça algo dentro de você. Antes de pensar em mudar roupa, mudar palavreado, antes de pensar em largar o cigarro, largar a bebida, antes de pensar, não existe nada que sobreviva fora de você, sem que antes aconteça algo dentro de você. A gente pode correr muito para fazer parte de uma comunidade, ser um voluntário, ter uma tarefa na igreja, mas o que de fato transforma um rio em águas correntes, é algo que ninguém vê, mas é algo que todo mundo sabe que tem. Eu não sei que tem, de onde vem a nascente de um rio, mas uma certeza eu sei, mesmo sem saber aonde é, em algum lugar há uma nascente. E assim tem que ser a nossa vida. As pessoas olham para nós e falam: olha, eu não sei como é que você está em pé, mas eu sei que de algum lugar Deus tem dado força a você. Eu não sei como é que você suporta a pressão, você está em pé, você está corrente, mas eu sei que de algum lugar Deus está colocando vida em você. Esse é um enigma maravilhoso de se viver. Quando as pessoas olham para nós, veem a vitalidade, veem que estamos em pé, veem que nós vivemos uma vida como todos vivem, e dizem: eu não enxergo de onde vem a força dela, mas eu sei de uma coisa, de algum lugar brota uma força. Seja como um rio que corre e suas nascentes não são visíveis. Jesus compara a obra do Espírito Santo a um vento que sopra e ninguém consegue determinar de onde vem o vento. Simplesmente é: Nicodemos, o vento sopra. Ele pode vir de baixo, ele pode vir de cima, mas fique sabendo de uma coisa: o vento sempre vem. Se você quer ser como um rio, não se preocupe de onde virá a fonte, apenas se preocupe que mesmo em lugares escondidos, Deus sempre vai suprir você. Levante suas mãos para cá, você que está aí na sua casa. É difícil entender Abraão, é difícil entender Isaac, é difícil entender Jacó, mas um rio você consegue entender. Um rio todo mundo já viu. Você talvez não viu Moisés, mas um rio você viu. E assim como um rio, a Bíblia diz que um dia conta outro dia. Assim como um rio existe, muitas vezes não se sabe de onde nasceu, Deus vai sustentar você assim. Você vai existir e a sua vitalidade será inexplicável. As pessoas vão ter dificuldade para entender o porquê você é como é. E eu declaro que o vento soprará sem o seu domínio, mas te manterá em vitalidade para a glória do Senhor Jesus. Talvez entender o livro do Apocalipse é difícil, pastor. Os 7 cavaleiros do Apocalipse, os selos. Mas todo mundo já viu um rio. Todo mundo já viu um rio. E todo mundo sabe que um rio, por onde quer que ele passa,
Tem fases que ele transborda por onde passa. Esse transbordar do rio é que traz a vitalidade para suas margens. É o transbordar do rio que leva o humo, o adubo para as margens. É o transbordar do rio que faz ter sentido toda a vegetação que está à sua volta. Se o rio não transbordasse, as margens do rio seriam desérticas. Todo o rio transborda. Todo o rio transborda. Jesus corrobora com isso em João capítulo 4, versículo 13, quando ele conversa com uma mulher pecadora, uma mulher imoral, solitária, enganada, 5 maridos. E lá em João capítulo 4, versículo 13, Jesus vai dizer para aquela mulher: olha, quem beber desta água terá sede. Ele aponta para a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E não para por aí. Pelo contrário, além de não ter sede, a água que eu der a você, ela vai fazer o quê? Ela vai jorrar. O que é jorrar? Jorrar é transbordar, é ultrapassar. Uma mulher solitária que transborda. E Jesus repete esse mesmo texto. Aí você fala assim: pô, pastor, mas isso aí ele disse só para a mulher samaritana. Não, não. Lá em João capítulo 7, versículo 39, ele vai repetir as mesmas palavras. De novo, João 7, do 37 ao 39. Ele estava se referindo, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, repetindo o que ele disse para a mulher samaritana: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, o quê? Então não é só para a mulher samaritana. Aqui ele não está falando com a mulher samaritana. Ele falou com ela no capítulo 4. Agora no capítulo 7. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus, ainda não for, porque não fora sido glorificado. Mas hoje nós já recebemos o Espírito. Talvez você não conheça muita coisa da Bíblia, mas você sabe que um rio transborda. Em outras palavras, a vida cristã, além de ser uma vida que ela existe sem saber muito bem a origem visível, é uma vida que transborda. E eu pergunto: o que transborda na sua vida hoje? Raiva, ódio, amargura, medo, pânico? Porque uma vida cristã é como uma vida que pega uma mulher que tem um passado terrível, sem moral, sem ética, casada 5 vezes, sem reputação, e com uma conversa de Jesus, ela começa a transbordar, porque não tem faculdade, não tem curso, simplesmente é a obra do Calvário na nossa vida. Você está entendendo? Ah, pastor, como é que eu vou transbordar? Não tem como, você tem que se entregar a Jesus, porque o transbordar é uma água que vem dele, não sua. Não há nada em mim para transbordar, mas eu tenho que entender que se eu não estou transbordando o que eu tenho que transbordar, algo está errado. Ei, você que me assiste agora, em qualquer parte do mundo, você que está aqui, você tem que perceber o que é que você transborda. Se não transborda a vida, pare, analise, porque a vida cristã é uma água que transborda, que não tem nada a ver com dinheiro, condição financeira, apoio familiar, não tem nada a ver se você teve um pai mau, não tem nada a ver se você mora numa periferia ou no centro, mas tem tudo a ver com o que a palavra diz em Romanos 5:5, o amor de Deus derramado em nossos corações, ele transborda, a vida transborda, a paz transborda. Levanta as suas mãos para cá. Talvez você fale: ah, pastor, até hoje eu não entendo muito a Bíblia, mas de rio você entende. Você sabe que um rio tem que transbordar, e a Bíblia diz que a natureza conta para outra natureza de um dia para o outro, e Deus está dizendo: eu tenho algo para você, e é hora de transbordar. É hora de transbordar meu amor, é hora de transbordar a fé, é hora de transbordar o equilíbrio, é hora de transbordar a unção que eu tenho sobre a sua vida. É parar de transbordar rancor, lamento, angústia, choro. É parar de ser uma pessoa portadora de problema, conversas problemáticas, assuntos problemáticos, para ser alguém que vai transbordar solução. Eu profetizo isso. Você vai ser chamado de solução. Pessoas que ganham mais que você, que têm mais títulos do que você, que têm cargos maiores do que o seu, quando tiverem problema, vão lembrar de você e dizer: aquele camarada é um camarada de solução, aquela pessoa é uma pessoa de solução. Eu estou com um enrosco aqui que eu estou 3 noites sem dormir, mas se eu falar com ele, eu sei que tem algo nele que eu não sei de onde vem. Ele vai abrir a boca e vai me acalmar. Você vai ouvir isso das pessoas. Pessoas vão conversar com você e vão dizer: você me acalma, você me acalma, você me traz paz, você me traz equilíbrio. Aí você vai dizer: não sou eu não, é que tem algo em mim que transborda, me traz vida, unção e graça. Seja como um rio, seja como um rio que transborda, seja como um rio. Pastor, mas eu não entendo esse negócio de predestinação, calvinismo, arminiano. Você entende rio, tá bom?
Esquece, deixa os teólogos brigarem. Seja como o rio. O rio, além de não saber a origem dele, o rio ainda, além de ter claramente a função de transbordar, que eu saiba, um rio é persistente. O camarada fala assim: eu quero interromper o fluxo desse rio. Ele pode fazer uma barreira, ele pode pôr árvore lá, mas o rio pode ficar parado um período. Mas quem já teve infiltração em casa sabe como a água é, né? Você tampa aqui, ela aparece ali. Pode colocar junco, pode colocar madeira, a água vai acumulando. Vai acumulando, chega uma hora que se não dá para passar por ali, o rio vai dar conta sozinho de abrir uma outra fiada, e a água começa pequenininha. Mas ninguém consegue parar um rio, porque o rio é persistente. O rio é persistente. Pode parar ele um período, mas não tem barreira que segure um rio, porque vai acumulando. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, olha que simplicidade. Jesus diz: todos odiarão vocês por minha causa. Todos odiarão vocês por minha, mas aquele que sai da igreja, mas aquele que entrar em depressão, mas aquele que sai na porrada, não, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O ódio significa: vamos interromper esse rio, vamos colocar junco, vamos colocar madeira, vamos colocar concreto, vamos fazer uma barreira. E talvez em alguns momentos as perseguições, elas podem até interromper o rio de fluir. Em alguns momentos fala: meu Deus, eu estou parado, era para eu estar corrente. Mas o que torna um rio especial é que ainda que parem ele por 1 mês, 2 meses, ele continua acumulando água, e ele continua persistindo até encontrar uma fiada para que a água continue correndo. Jesus diz: olha, por amor a mim vocês serão perseguidos, vão caluniar vocês, vão prejudicar, talvez vão mandar vocês embora da empresa, vão fazer cara feia, mas aquele que perseverar, aquele que continuar acumulando água, ainda sem ter resultados visíveis, ainda sem ter apoio das pessoas, ainda que nada aconteça, ainda que eu esteja tudo parado, mas ele continua perseverando, ele continua acumulando água. Eu não estou prosperando financeiramente, mas eu continuo acumulando água. Eu não estou crescendo na minha família, mas eu continuo acumulando água. Aquele que perseverar até o fim, ou vai empurrar os troncos dos juncos, ou um novo caminho se abrirá. Mas ninguém segura um rio que persiste. E eu quero declarar para você isso. É difícil entender isso? Não é difícil, porque você sabe que lidar com água é problema. Você sabe que segurar a água corrente é problema. Você pode adiar o ciclo da água por um período, 1 dia, 3 dias, mas você sabe que tudo é provisório, porque a água é persistente. Então, se você não sabe ser como Abraão, se você não sabe ser como José, se você não sabe ser como Jacó, eu digo para você: seja como um rio então, como um rio que quando colocarem as madeiras, quando colocarem as terras, quando colocarem as pedras, você continuará persistindo, até que Deus abra um novo caminho. Levanta suas mãos para cá. É difícil entender isso, não é? Você sabe que é assim que funciona, você sabe que é assim que o rio é. Então, irmão, seja como um rio, porque um dia conta para outro como a natureza funciona, e Deus está com você. Estão te odiando, seja persistente. Estão te prejudicando, seja persistente. Estão falando mal de você, seja persistente. Roubaram você, seja persistente. Tiraram algo que você ama, seja persistente. Mas em hipótese alguma, não permita que a ausência de movimento tire de você a capacidade de suportar e continuar persistindo, porque você não é filho do capeta. Há uma unção de resistência em você. Você aguenta, você não é de cristal, você não é de vidro, você não é de cristal, você não é de vidro. Deus te fez para suportar pancada. O mesmo versículo que Jesus diz: tem de bom ânimo, ele fala: no mundo tereis aflições. Ele nunca disse que o que você sente combinaria com a tua vida financeira. Ele nunca disse que o que você sente combinaria com o que ele tem para você. Então persista, com olho roxo persista, com dor de cabeça persista, tendo prejuízo financeiro persista, porque assim como o rio acumula água e encontra o destino de novo, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. É difícil entender isso? Pregue para o teu filho, quando ele quiser desistir de algo na escola, diga: você conhece um rio? Seja persistente como ele. Sejam persistentes. Hebreus 10, 39. O autor dos Hebreus nos diz: é a marca do crente, é a sua marca. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Problema seu se você sente tristeza.
Nós, porém, não está no meu DNA cristão, não está na minha fé cristã, não está no que o meu Deus espera de mim, não está. Eu prefiro morrer tentando do que optar pelo conforto da resistência. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É tipo o Rocky Balboa. Você está lá tomando pancada, o olho está pulando para fora, é porrada, mas eu estou lá sangrando, a cara inchada, eu não saio do ringue, porque não faz parte da minha essência cair e desistir, não faz parte. Eu perdi dinheiro, pastor, mas eu estou lá, eu tô lá, não faz parte da minha história. Eu desci as águas do batismo e essa é a herança que meu pai me deu. Eu não faço parte daqueles que desistem, eu não faço parte. Eu fico imaginando quantas pessoas desistiram de coisas tão importantes, muito perto de alcançar. Será que hoje você poderia estar vivendo uma experiência de algo que você desistiu há um tempo atrás? Será que sua vida não poderia estar bem melhor hoje, se você não tivesse desistido de alguma coisa há um tempo atrás? Aí você fala, então aprenda com isso. Não desista do que você quer desistir agora. Porque não adianta chorar pelo que desisti ontem e destruir minha vida, se eu estou desistindo agora também. Porque hoje você não percebe, mas daqui a 2 anos você vai dizer, puxa vida, lá no dia 30 de agosto de 2020 eu desisti. Hoje, aqui em 2022, eu estaria bem melhor se eu não tivesse desistido lá. Não estou falando do que você desistiu ontem para você ficar triste. Estou falando do que você desistiu ontem para não desistir de hoje. E todos nós aqui temos algo que está quase saindo da mão. Todos nós temos algo. Seja como um rio. Seja como um rio persistente. O que mais, pastor, sobre o rio? Quero entender as profecias messiânicas. Esquece. Seja como um rio que continua mesmo quando ele não é visto. Tem lugares que você vê o rio, né? Aberto, mas daqui a pouco chega a mata fechada e o rio entra dentro da mata. Daqui a pouco chega um período de rochas e o rio entra. Nem todo o curso do rio, o rio é visto. Nem todo o curso do rio, ele é contemplado. Tem cursos do rio que são subterrâneos, que são internos, no meio de rochas, montanhas, vegetações densas. Ele passa um período escondido e lá na frente, na outra cidade, ele brota de novo. Seja como um rio que continua mesmo quando não é visto, que continua mesmo em fases ocultas. Seja como um rio que continua correndo mesmo quando não existe nada para se ver, nada para se notar. Mas seja como um rio escondido pelas vegetações da angústia, das perdas. Seja como um rio, é como Jesus diz em Mateus capítulo 6 versículo 1. Seja como um rio que em fases ocultas continua. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça, de quererem aparecer o tempo todo diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aceite as fases que você não é visto. Portanto, quando você quiser dar uma esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga e na rua, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa, ou seja, o aplauso, parabéns. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo. E seu pai, porque em segredo eu vou saber se eu confio em Deus ou no homem, porque em segredo o homem não me ajuda, mas em segredo, e seu pai que o vê, o que é feito em segredo, fará o quê? É difícil fases ocultas, é difícil quando o rio corre no meio da paisagem, no meio do nada,
Porque o homem não vê, o homem não aplaude, o homem não reconhece, o chefe não valoriza. Aí você fala, parece que eu estou ficando para trás, eu tenho que mostrar meu serviço, eu tenho que aparecer mais, porque é aquele discurso do marketing, o que não é visto não é lembrado. Não, isso aí pode servir na empresa, mas na vida com Deus, quanto mais você depende de Deus em secreto, aquelas fases que não tem aplauso, aquelas fases que ninguém lembra, que a sua voz parece que nem é ouvida, você perdeu credibilidade, as pessoas nem olham para o seu rosto quando você fala, logo te cortam no meio da conversa, porque não vem valor. São essas fases que o rio está no meio da rocha, no meio da vegetação, mas a Bíblia diz que aquele que vai em secreto e confia no Pai, o Pai que o vê em secreto lhe recompensará. E aí você tem que escolher, você quer a tua vida na mão de Deus ou na mão do homem? Você quer a tua vida na tua força ou na força de Deus? Talvez você está hoje como um rio em secreto, ninguém vê valor, ninguém valoriza. Pastor, é tão difícil, porque, e aí você está ali sofrendo, porque te deixaram sozinho, por autopiedade, mas aquele que te vê em secreto te recompensará. A única coisa que eu quero que você aprenda com o rio, em fases secretas, continue correndo, continue correndo, continue correndo, continue correndo, continue correndo, mas não tem sol, continue correndo, mas eu estou debaixo da terra, continue correndo, mas continue correndo, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você sair da vista dos homens, quando você entrar em lugares de difícil acesso, áreas de difícil acesso, áreas de difíceis recursos, áreas onde nada parece real, onde eu não consigo ver nada, ninguém me admira, ninguém me persegue, ninguém me pergunta nada, ninguém, continue correndo como um rio. Seja simples como um rio, seja como um rio, que por onde quer que passa, leva e lava. Todo rio leva e lava. A margem pode estar suja, mas ele pega o que está na margem, lava a margem, leva as garrafas, leva os entulhos, leva. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, levem e lavam. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Não é jogar na internet, não é expor para o pastor, sabe, não é, nossa, que absurdo, que igreja. Não, você que é espiritual, se você se acha santo, se você se acha bom, e você vê alguém numa fase de pecado, se você se acha bonzão mesmo, vai lá restaurar essa pessoa, vai ajudar ela, vai abraçar ela. Bíblia. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, cuida dele e cuida da sua vida. Levem os fardos uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. O rio usa a correnteza para levar a sujeira e lavar o percurso. E nós também devemos levar o fardo um dos outros. Olhar para o irmão que está passando por uma situação e ao invés de dizer, nossa, que absurdo, nossa, em vez de ter aquele ataque de pelanca religioso, olhar e dizer, eu vou ajudá-lo. E se eu não puder ajudar, sabe que o silêncio ajuda muito, sabia? Simplesmente ficar calado ajuda muito. Simplesmente, se eu não tenho nada de bom para falar, a melhor coisa que eu tenho que fazer é calar a minha boca. Se a minha palavra não vai agregar valor, se a minha palavra não vai agregar fé, então ore por ele em silêncio. Mas seja como um rio que leva e lava. Seja como um rio que se mantém calmo mesmo diante das pressões externas. Todo rio se torna calmo diante das pressões externas. O Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançam contra mim para me destruir. Os meus adversários são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. É o Senhor. Em nossos dias, todos os rios urbanos são poluídos. Olha o Tietê. Sim ou não? Você imagina se o Tietê falasse? A falta de conscientização faz as pessoas fazerem o que com o rio? Jogar sujeira. Se joga no asfalto, quem dirá no rio? Se os rios falassem, talvez teriam muito a protestar
e a denunciar. Mas é difícil acabar com o rio, sabia? Você pode pegar as duas extremidades do Tietê, elas são limpas. Eles se sujam na cidade, mas ao longo do tempo eles vão correndo para o interior, e eu não sei como, eles se purificam. Há peixes dos dois lados do Tietê. Ele só é sujo em São Paulo e nas cidades metropolitanas. Mas ao longo do tempo, toda essa sujeira, ao invés dele ficar estressado, nervoso, protestando com quem joga lixo, ele continua correndo. E por continuar a correr, ele volta a ficar puro de novo. Os peixes voltam. Pare de protestar com os lixos que estão jogando em você. Continue correndo, apesar de tudo que jogaram em você, porque em breve as suas águas ficarão cristalinas de novo. Apesar de toda a maldade feita, seja como um rio, continue correndo, continue. Talvez passar por São Paulo falar, é geladeira, é sofá, é dejeto químico, é esgoto. E o que eu vou fazer? Eu continuo correndo. Quando eu chegar lá na frente, por mais que tenha ainda alguma espuma de sabão, alguma coisa, mas os peixes vão voltar. Os peixes vão voltar, eu profetizo isso. Essa poluição vai passar. Deus vai voltar a fazer você ser potável. Haverá vida. Eu encerro dizendo que todo rio, além de persistir em fase de pressão para se purificar, todo rio corre para algo maior. Todo rio corre para onde? Qual é o destino de todo rio? Todo rio corre para o mar. Todo rio corre para algo que é maior do que ele. Todo rio corre para algo que é imensamente maior, mais forte, marés. Todo rio corre para o mar. Se você for um rio que corre para o esgoto, se você for um rio que corre para o deserto, você vai morrer. Mas todo rio corre para o mar. 2 Coríntios capítulo 5, e aqui eu oro, eu leio e nós vamos orar em seguida. Paulo diz, 2 Coríntios 5:1: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, sabemos, se eu perder dinheiro, amigos, eu não vou morrer. Por quê? Porque temos da parte de Deus um edifício, aleluia, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Não, tiraram meu dinheiro. Não, eu tenho um edifício eterno. Enquanto isso, eu não estou gemendo pelas coisas pequenas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, aleluia. Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquele que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre a confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, aleluia, confiança, e preferimos estar ausentes do corpo a estar e habitar com o Senhor. Todo rio corre para o mar. Talvez explicar 2 Coríntios 5:8 para um desviado seja difícil, mas é por isso que a Bíblia diz que a natureza proclama a Deus. Ele talvez não consiga entender que ele precisa parar de viver uma vida com o que ele vê para esperar a vida celeste. Mas você vai dizer para ele: está vendo esse riacho aqui? Ele não está correndo para algo menor, ele está correndo para algo maior. Ele está correndo para o mar. Então, se você não consegue crer na Bíblia, creia nesse riacho que foi feito por Deus, que te ensina no meio da fase mais difícil da sua vida. Continue em
direção do que é maior que você. E o que é maior que você é o Deus da sua vida. O que é maior que você é Jesus Cristo. O que é maior que você é a unção que quebra o jugo. O que é maior que você é o poder do Espírito Santo que está aqui nesta manhã. Você está correndo para quê? Para os lamentos, para as dores, para as angústias. Você está correndo para quê? Para os remédios. Vai morrer. O que você está correndo? Correndo para a oração, pastor. Eu estou quebrado por dentro, eu estou deprimido, eu estou angustiado, mas eu estou correndo para a vigília, eu estou correndo para o culto da Lírio, eu estou correndo para o CDV, eu estou correndo para o Lírio Play, eu estou correndo para a leitura bíblica, eu estou correndo para a santificação, eu estou correndo para a oração, eu estou correndo para buscar, porque eu quero algo maior. Eu quero algo maior, que ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que a minha casa física seja destruída, eu sei que há um edifício no céu, eu sei que é um lugar preparado, e eu gemo, eu sofro. Por quê? Não, nada que acontece aqui. Eu sofro de agonia, porque eu não vejo a hora de estar com meu Pai, porque todo o rio corre para algo maior. Se coloque de pé. Pai, eu oro agora. Eu oro por nós, Deus. Eu oro por nossa vida, que tem horas que nós dizemos: eu não entendo Deus, eu não compreendo a Bíblia. Meu Deus, mas um rio todo mundo entende. O rio todo mundo entende. Então que eu seja como um rio que nasce de um lugar que ninguém vê. Que eu seja como um rio, meu Pai, que transborda por onde passa. Que eu seja como um rio, meu Deus, um rio que, ainda que interrompam o seu fluxo, ele continua perseverando. Que eu seja como um rio que por onde passa leve e lava. Leve e lava. Que eu seja como um rio que diante das pressões, poluições, eu continuo correndo, porque eu sei que ele vai me purificar de novo. Eu sei que nenhum lixo vai me deformar para sempre. Eu posso passar cidades que me poluem, fases que me poluem, mas se eu continuar correndo, se eu continuar correndo, se eu continuar fluindo, em algum momento a água cristalina volta. Que eu seja como um rio que até em fases ocultas, fases no meio de rochas, eu não paro, eu continuo fluxo, e principalmente que eu seja como um rio que escolhe correr para algo maior. Apesar de tudo, algo maior.